pessoas não se interessam pela macrovisão das coisas. Quanto maior você enxergar, quanto mais esse cenário você abrir na tua frente, mais sucesso você vai ter. Então, voltando à tua pergunta, eu procuro gente interessada, curiosa, com grande conhecimento. Aí eu busco drive, né? Porque não tem como sobreviver num mundo tão competitivo e tão complexo se você não tiver essa vontade de vencer, essa ambição de dar certo. Você é o que você vê. Se você enxergar longe, você vai longe. Se você enxergar perto, você não vai chegar. A visão significativa antecede uma realização significativa. É isso. Se você não enxergar o que você quer fazer, se você não tiver essa visão, você não vai ter a realização. Acho que é uma coisa importantíssima, né? É um mantra que eu sigo muito isso. Uma das forças mais importantes do ser humano é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. Entrei num negócio que é um oceano azul, que é loucura. Você imaginar que um setor como a construção civil, que tem 23% do movimento do PIB brasileiro, mais ou menos 2,3 trilhões de reais do PIB brasileiro. Você imaginar que nesse setor os caras estão operando nos anos 60, quer dizer, estão fazendo ainda o que se fazia 30, 40 anos atrás com a alvenaria, quando você tem tantos outros produtos, tantas outras possibilidades de fazer moderno, fazer mais rápido, fazer com menos custo, é uma série de aspectos, mais ESG, mais limpo, obras limpas. Teve uma pesquisa que, em termos de atraso inovador, a construção civil só perde para a pesca. A pesca é a coisa mais atrasada que o Brasil tem, comparado com a pesca coreana, japonesa, americana. É atrasada, mas a construção é o número 2 de trás para frente como atraso inovador. Então, assim, eu vi um oceano azul. É um oceano azul. Agora, isso dá uma exigência de dedicação. Primeiro, para acabar com o paradigma, para pegar os engenheiros tradicionais e explicar para eles que o mundo é novo, não é mais o deles. A resistência do público de saber, não, mas essa casa aí é feita do quê? Não sabe, é muito mais resistente do que a alvenaria, muito melhor acusticamente, termicamente, não tem patologia. Tanta vantagem os caras não... Tem que explicar, tem que fazer, tem que acontecer, tudo demora. Tem que ter muita vontade, né? Nessa altura da vida. E eu fui buscar essa vontade. Eu falo, não pelo dinheiro, né? O dinheiro é muito bom, é uma recompensa final do esforço. Mas tem muito mais coisa por trás da realização do que só dinheiro. Pessoas dizem, vou ganhar dinheiro. Já começa assim, já tá errado. Não vou ganhar dinheiro, vou fazer algo bacana que resulta no resultado financeiro. Mas voltando, quando se fala do jovem, é realmente isso. Você tem que ter uma visão diferenciada das coisas. Para ter visão diferenciada das coisas, você tem que ter conhecimento. Eu sempre falo, jovem brasileiro, o conhecimento é teu maior aliado, né? A única coisa que ninguém nunca vai te tirar é teu conhecimento. Hoje em dia, com a tecnologia, onde o mundo está nas suas mãos, você tem mais obrigação do que eu, quando jovem, tinha de saber das coisas. Porque eu tinha uma enciclopédia que eu tinha que abrir. Eu não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha nada. Você tem que ter fome de informação. Como é que vocês vão me entrevistar minimamente com perguntas que fazem sentido e que trazem para esse programa de vocês, para esse podcast, algo interessante para quem está vendo, se você não tiver informação? É fácil, vocês estão com os telefones na frente, vocês estudaram o tema, vocês vão... Tudo bem, isso faz parte, é assim que se faz uma pauta de um programa, não tem problema nenhum. Mas eu posso falar com o presidente dos Estados Unidos, ou você falar com um grande cientista, o que você quiser, você me põe na frente. Não é que eu seja o cara mais inteligente do mundo, mas eu tenho tanta informação, eu tenho tanta cultura geral que me permite entender ou fazer a pergunta correta para aquela pessoa, ou, entendeu? Ou então entender o que ela está me dizendo. Essa é a grande ferramenta. Vai no podcast, quem está falando aqui, o ChatGPT ou eu? Como é que você vai me entrevistar se eu não tiver conhecimento para responder todas as suas perguntas de forma minimamente razoável, minimamente bem colocada, né? De trazer alguma informação importante para as pessoas que estão nos vendo? Isso é o conhecimento que você adquire, que é um lifelong learning, que você aprende a vida inteira as coisas, você vai atrás da informação, você é curioso. O jovem tem que ser curioso. Eu lia de tudo, eu não lia só do esporte, que eu sempre amei, futebol e jogava tênis. Eu via política, economia, tudo me interessava. Eu curtia ver as coisas, entender as coisas, entender a dinâmica do mundo, vai viajar. As pessoas não sabem nem geografia. Você está indo para onde? Estou indo para Dubai. Por onde você vai passar? Você tem a menor ideia. Você tem a ideia para onde esse voo vai passar, se vai para o Atlântico, depois a África, depois... Não sabe nem o mapa mundi direito, não sabe nem capital, não sabe nada. Então, assim, é ruim. E eu faço um teste, cara, não precisa nem ser jovem, tá? Não vou testar vocês no próprio podcast de vocês, mas eu faço perguntas que ninguém responde. Não responde. Empresário não responde. Sabe? Se eu perguntar para ele qual é o PIB dos Estados Unidos, não sabe. Vocês sabem o PIB dos Estados Unidos, vocês dois? Não. Vocês têm empresa, vocês têm um negócio de finança, o maior PIB do mundo, e vocês não sabem responder. Então, desculpa fazer isso aqui. Sim, não, mas faz parte, ó. Mas os Estados Unidos é em torno de 30 trilhões de dólares. Nós somos em torno de 2 trilhões de dólares. Vocês imaginam que nós somos pequenos? Nós somos 7% dos Estados Unidos. 7%.
E assim, o PIB do mundo é uns 200. Se você somar tudo, você imagina o tamanho que esses caras têm. Muito. Por que eles têm essa força econômica, poderio militar, etc. Mas quando eu falei da informação, as pessoas não se interessam pela macrovisão das coisas. Quanto maior você enxergar, quanto mais esse cenário você abrir na tua frente, mais sucesso você vai ter. O meu grande aliado para dar certo nas coisas foi o meu interesse pelo conhecimento, entendeu? Então, eu quero saber, mas por que é assim? Mas por quê? Por quê? Tem que perguntar o porquê das coisas. Mas por que o PIB do americano é desse tamanho, do outro não é? Por quê? Como é que faz isso? E o Brasil, perto da América Latina e tal? Eu nunca vou esquecer que quando eu estava na publicidade, eu fiquei 40 anos na publicidade, né? Eu tinha um cliente que era um cliente de iogurte, por exemplo. Então eu chegava eu dava umas incertas dos caras, né? O cara que atende a conta, o diretor de atendimento da Danone. Chegava pro cara e falava assim, escuta, qual é o consumo per capita de lácteos do Brasil? Que é a tua conta. Pensa se ele responde. E da França, que é o maior do mundo? Qual é esse ratio entre o Brasil e a França? Qual é o faturamento da Danone? Empresa que você atende, mundial. E no Brasil? Mas dá vontade de chicotar o cara que não responde um negócio desse. Quando ele faz a campanha, ele atende o dia a dia, ele atende a necessidade de comunicação do cliente. Mas não se preocupe em entender o macro cenário desse cliente, entendeu? Sim. E eu sabia, eu me interessava por todos os meus clientes. Se eu sentasse no board dos clientes, coisa que muitas vezes eu fui, eu podia falar do negócio dele, porque eu analisei o negócio dele, estudei o negócio dele, tive curiosidade, tive vontade. Nós tínhamos o quê? 20 e poucos clientes grandes lá, não era tanto, um monte de mercados, mas, dá pra saber, entendeu? Dá pra saber o volume de faturamento dessas empresas e tal. Eu sei hoje, eu sei quanto fatura a Apple, eu sei quanto fatura a Microsoft, me interessa, entendeu? Qual é o maior erro que você acredita que hoje os empresários, empreendedores, estão cometendo ao tentar iniciar um novo negócio? Por que tantas empresas fecham no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Queimar etapas. Tudo vem com o tempo, nada vem, a não ser na loteria. O único jeito de ficar rico na hora é na loteria, o resto exige tempo e investimento. Bom, em primeiro lugar, quando você vai montar um negócio, você tem que ter um preparo de um planejamento bem feito, bem analisado. O negócio, quando você abre, ele é um Waze, ele não é um GPS. Você nunca sabe que caminho que você vai ter que seguir. Vai te levar para cá, vai te levar para lá. O importante é você saber chegar no ponto que você quer chegar depois. Sim. E você vai saber como começa, mas nunca vai saber como termina. A estatística é uma das ciências mais importantes em tudo. Tudo, para mim, gira em torno da estatística. Então, o que é estatística? É dados. Eu vou analisar um negócio. Como que alguém que já fez nesse ramo fez? Quanto que essa pessoa faturou? Que tipo de mercado ela entrou? Dado estatístico. Vai me ajudar a alimentar o meu pensamento de como eu vou estruturar alguma coisa. A estatística é o grande aliado das decisões, é o grande aliado de você tomar decisão empresarial, de você fazer alguma coisa, entendeu? De você correr um risco ou não. Vai buscar informação, você vai ver como ela é tua grande aliada. Mas repetindo, fazer negócio hoje do zero é muito difícil. Nunca foi fácil, nada é fácil, né? Assim, tem uma série de obstáculos que fazem com que o aventureiro... eu tive uma ideia. Cara. O cara para, dá corda, entende a sua ideia, tem a ideia. Agora, vai atrás de como você vai viabilizar essa ideia. Eu brinco assim, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje quando eu comecei meu primeiro negócio. Eu teria feito muito menos erros, entendeu? Mas não foi fácil. Teve noites que eu chorava, que eu falei, que caminho eu vou agora? E chorar de lágrima. Eu nunca desisti dos meus sonhos, mas eu soube corrigir meus erros. Uma coisa é a seguinte, o primeiro prejuízo é o melhor que você vai ter. Não queira ter mais do que ele. Se você percebeu que o caminho está tortuoso e que não está dando certo, saber jogar para lucros e perdas e olhar para frente, não olhar para trás, não chorar sobre leite derramado, é uma das melhores coisas que você faz na sua vida, em todos os sentidos. A vida é uma só. Você só tem uma vida para viver. Então faça o possível para vivê-la da melhor forma possível. É sempre fazer tudo com muita dedicação, com muita vontade, acreditando em si mesmo. Você é muito mais capaz de fazer coisas do que você mesmo imagina. Todo mundo tem um lado B legal. Use teu lado B, use tua capacidade, aquela que você nem imaginou que você tinha, a seu favor para você viver uma vida boa. Quem imaginou que eu ia fazer televisão na minha vida? Eu era um cara que não queria ficar aparecendo tanto, não. Nunca quis. Eu era muito mais discreto nas minhas coisas. Agora, eu acabei virei uma pessoa super conhecida. Todo mundo conhece, pode gostar, pode não gostar, mas me conhece. Então, assim, e eu tive que saber lidar com isso, que tem prós e contras. Não é a melhor coisa do mundo você estar na Berlinda toda hora, você estar no holofote toda hora. Não é legal. Porque no Brasil, ter sucesso é complexo. Nós temos um povo de boa índole. Nós temos um povo que tem uma enchente em Juiz de Fora como agora. Os caras mandam roupa, O cara nem tem, ele manda. Assim, é muito solidário o nosso povo. É um povo de um espírito alegre. É um povo legal, só que é um povo invejoso.
se o cara é bonito, ou se o cara é bem sucedido. No Brasil, esse cara roubou. Chegou lá porque Não sei o roubou, quê. porque é pilantra. Nunca porque foi honesto, nunca porque fez direito, nunca porque isso é aquilo, porque aquela mulher é vagabunda. Só isso falam, entendeu? É só esse prazer de destruir. Por isso que dá certo um programa como esse Big Brother, porque lá os caras estão se matando e o povo está se deleitando. Tá achando bonito, por isso que eu aprendi, isso foi legal. Você acha que ele queria ver? Ele queria ver eu demitindo. Queriam ver a cara da pessoa tomando uma demissão na cara. Então, assim, infelizmente, no Brasil, essa índole do povo brasileiro de ter essa inveja do cara bem-sucedido, tudo. Eu não me incomodo com o cara bonitão, ou com a mulher linda, ou com o cara bem-sucedido. Eu admiro, porque queira ter, mas não queira que o outro não tenha. Exato. É muito feio querer que o outro não tenha. Queira ter também, vai atrás. Usem as pessoas como exemplo, como benchmark. Em vez de querer justificar por que o cara chegou lá, esse aí teve sorte, esse aí roubou, esse aí não sei o quê. Sempre tem uma desculpa, né? Usa como referência. Eu sempre usei como referência e sempre observei essas pessoas. Então, por exemplo, eu adoro ouvir o Warren Buffett falando. O maior investidor da história da humanidade. Como ele fala, é genial como ele fala. Mesmo coisas do passado dele. Como as lições de um grande investidor. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, as maluquices dele. Olha esses caras, observa eles, estuda os caras, vê o que eles fizeram. Primeira característica que todos têm, diferentes, são visionários. É um cara que enxerga a necessidade de um mercado, das pessoas, o cara que busca tendências e aí ele consegue ocupar um espaço antes dos outros, porque ele enxerga melhor do que os outros. Essa é a primeira coisa. Então, tudo isso vai se somando. Você vai se autoalimentando, né, de conhecimento, você vai se autoalimentando de referências e você vai usar tudo isso a seu favor para enxergar alguma oportunidade que você possa investir seu tempo. Entender que você não vai conseguir nada sozinho, você não sabe tudo, então você tem que usar as referências para entender o que já foi feito e tentar fazer parecido. Não tem vergonha nenhuma nisso. Grandes homens fizeram grandes coisas, você pode se espelhar nisso e tentar trazer para o teu lado esse tipo de referência. Conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não vai ter a visão. Eu só consigo enxergar a oportunidade do mercado, eu só consigo enxergar algo diferenciado se eu tiver um repertório dentro da minha cabeça suficientemente grande. Mas no começo a gente é jovem. Ok, mas dentro do limite que eu tenho na época, eu já me abastecia de informação o quanto eu poderia. E depois vem a determinação para não desistir nas primeiras dificuldades.